Hoje eu estou falando ainda sobre o tema geral, o Armagedon, mas vou falar hoje sobre o dia do juízo final. Qual é o tema? O dia do juízo final. Parece título do filme do Arnold Schwarzenegger, mas na verdade eles que tiraram daqui. Ok? Quero convidar você então aí comigo. Eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada, ARA. E quero convidar você comigo em Apocalipse, capítulo 11, verso de número 18. Esse versículo foi separado porque ele acaba sendo como se fosse um resumo. Só essa porção traz um resumo das coisas que eu vou falar esta manhã. Então, esse texto aqui, ele faz como que uma síntese de assuntos que eu vou tratar hoje aqui. Então, o tema de hoje é o dia do juízo final. Ok, se você está comigo em Apocalipse 11, verso de número 18, diga glória a Deus. Se encontrou, diga em alto e bom som, reino. Ok, a Bíblia diz em Apocalipse 11, 18, diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. O que foi que chegou? Ok, as nações já estavam enfurecidas, mas a Bíblia diz, então chegou o tempo, ou chegou a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados, quem? Os mortos. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruires os que destroem a terra. Meu Deus, só isso aqui traz muita clareza do que estamos falando. Bem, eu quero começar falando com vocês sobre esse início do texto. As duas palavras utilizadas aqui no início do texto são muito semelhantes, porque fala da ira das nações. Só que as nações estão aqui, no final dos tempos, iradas contra Deus, porque lembramos, nos textos que lemos, que não só as nações vão ser seduzidas a adorarem o anticristo, sua imagem e o diabo, então obviamente estarão sendo conduzidas pelo próprio Satanás, e a Bíblia diz que o anticristo se levanta contra tudo que se chama Deus, ele é um antideus. Então obviamente as pessoas estarão com isso em seus corações. Então essa nação enfurecida, ou nações enfurecidas, estão enfurecidas contra quem? Contra Deus. E também estão contra Deus, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o Senhor, ele vai trazer o momento em que ele começa a julgar as nações. E ele começa a abrir as suas trombetas e as suas cálices, suas taças. E aí as nações vão, a cada momento em que as pragas vão chegando, as sentenças de Deus, as pessoas, ao invés de se arrependerem e temerem a Deus, elas começam a blasfemar contra ele. Então a Bíblia diz que as nações se enfurecem, mas a Bíblia diz que não importa que as nações estão enfurecidas, toda a fúria das nações não é nada comparado à cólera ou à ira de Deus. Alguém está ouvindo ou não? E chega o tempo em que Deus derrama a sua ira. E nesse momento aqui, a gente pode começar a fazer aqui um link, certo? Eu ministrei domingo passado sobre a última batalha, que é a batalha do Armagedon. Eu expliquei para vocês que a palavra Armagedon não é a melhor tradução. Na verdade, até vou fazer uma correção, melhor diria, não é a melhor transliteração. Porque não só algumas pessoas traduzem Armagedon como a montanha de Meguido, e não existe uma montanha chamada Meguido, essa montanha não existe. Mas também a palavra Armagedon, ela na verdade, ela vem de duas expressões em hebraico, que é Ar, Meguido. Não é Tel, Tel era monte ou montanha. Ar, em hebraico, pode ser traduzido por cidade ou, no máximo, por uma planície. E é o que tem lá. Tem lá o que sobrou da antiga cidade de Meguido, e há um monte ou uma planície, e abaixo um vale. É onde vai acontecer a batalha.
É um vale extenso, que era uma rota comercial na época dos tempos bíblicos, dos tempos passados. Está claro até aqui? Pois bem, nesse lugar, Deus, você que ouviu a mensagem passada, ele vai movimentar as peças no bom sentido, para que todas as nações se congreguem ali. Todas vão se congregar ali, no Vale de Meguido. E ali o Senhor vai derramar a ira dele sobre essas nações. Está claro até aqui, sim ou não? Já expliquei para vocês que não ponha na sua cabeça, e eu brinquei com vocês, aquela imagem do He-Man lutando contra o esqueleto, como se fosse assim, duas pessoas com espadas saindo do raio. Isso não vai existir, irmãos. Não vai existir uma batalha de Deus contra o diabo. Isso não existe. Quando você lê a Bíblia, fica bem claro a distância que é entre Deus e o diabo. O diabo é um ser criado. Deus é o criador de todas as coisas. Gente, por favor, Deus não pode ser atingido. É por isso que a Bíblia diz que o diabo desce com fúria para perseguir os projetos de Deus. Aí ele persegue a primeira família, aí vai, Deus, ele vai perseguindo, persegue o povo de Israel, persegue Jesus, persegue os profetas, aí vai. Ele não pode tocar. Vocês entendem isso ou não? Então, não vai existir uma... A Bíblia diz que eles vão tentar lutar contra Deus, contra o seu Cristo, mas eles não conseguem. Mas a Bíblia diz, então, que isso vai acontecer nesse lugar. Então, Armagedon não significa destruição, fim do mundo, não. Armagedon é um lugar. O Armagedon é um lugar. Por isso se chama a Batalha do Armagedon. É a batalha que vai acontecer ali, nesse vale, onde já existia a cidade de Meguido, ou a planície de Meguido, e nesse lugar, onde o próprio Napoleão Bonaparte disse: aqui está o maior campo de batalha já criado pela natureza. Bonaparte disse isso sobre esse local. Também conhecido como, a parte baixa é conhecido como Vale de Jezreel. Você já pode ter encontrado isso na Bíblia. É o mesmo lugar. Em cima a planície, onde ficava a cidade de Meguido, e abaixo o Vale de Jezreel. Esse lugar é onde vai acontecer a batalha final. Está claro até aqui? Diga amém. Agora, usando mais uma parábola do pastor Cristiani, nos anos 90, Lucy, uma mulher que trabalhava no metrô de Chicago, ela se apaixona de forma platônica por uma pessoa que o tempo todo pegava o metrô lá, nessa estação. E ela se apaixona por esse camarada, só que esse cara sofre um acidente no metrô. E ela acaba salvando a vida dele. Só que mesmo ela salvando a vida desse camarada, ele não morre, ele entra em coma. A entrada daquele homem no hospital, porque ela salvou a vida dele, e ele não pode, obviamente, falar, dizer nada do que aconteceu. A família toda dele supõe que ela é a noiva que ele nunca revelou para ninguém. Era a noiva oculta dele. Ela não podia contar o que estava acontecendo, ele não podia contar, na verdade, o que estava acontecendo, porque ele estava em coma, e todo mundo supôs, e ela deixou que isso acontecesse. Ficou ela sendo a noiva do camarada que estava em coma. E tratavam ela como parte da família o tempo todo. Só que nesse inteirinho, ela se apaixona pelo irmão do camarada que estava dormindo. E no Brasil deram o título desse filme, Enquanto Você Dormia. Pois bem, lá vai o pastor. Diz comigo, meu irmão. Viaje comigo. Pois bem, irmãos, eu fiquei muito feliz essa semana por perceber como Deus está me entregando coisas. Apesar de que as coisas que eu estou entregando não são fáceis de serem ditas. Eu sei que muita coisa que eu prego aqui vai de encontro às coisas que vocês acreditam, os pensamentos de vocês, filosofias, um monte de coisa. Mas, irmãos, por favor, o meu compromisso não são com essas filosofias, não são com essas teologias, não são com esses pensamentos. O meu compromisso é com Deus e com a palavra dele. Senão, não serei um bom servo de Cristo. Se eu amar essas coisas mais do que eu amo a palavra e a Deus, eu não vou conseguir pregar a verdade para vocês. Aí vocês estarão novamente em uma outra igreja, igual as igrejas que estão por aí, que não querem pregar mais sobre isso. As igrejas não querem mais pregar sobre isso. Sabe por quê? Isso afasta membros. As pessoas têm medo. Meu irmão, eu não quero afastar membros. Eu quero criar salvos.
Porque que adianta a igreja estar cheia de membros e está todo mundo perdido. Então, estou aqui para criar novos membros. Eu estou aqui para que os que já existem sejam salvos. A Bíblia diz, prega essa palavra para que seja salva a tua alma e a alma dos que você ensina. Amém? Mas, irmãos, deixe eu te dizer uma coisa, enquanto nós dormíamos. Por isso que eu usei essa analogia do filme. Enquanto nós dormíamos, há 3 dias atrás, a Rússia se uniu à China e fizeram o maior exercício militar dos últimos 30 anos, desde que foi dissolvida a União Soviética em 1991. Nunca houve um exercício militar como esse. Vocês têm uma ideia? Eles reuniram 400 navios, mais de 120 aeronaves entre aviões e helicópteros e mais de 90 mil homens. Onde? No mar do Japão. Alguém está ouvindo ou não? Lembra que eu falei da China na mensagem passada? Sim ou não? Quem lembra disso? Ok. Mas aonde que eu quero chegar? Tudo isso aconteceu enquanto nós dormimos. Pastor, de que você viu isso? Eu vi isso em um jornal europeu. Porque aqui não foi divulgado amplamente isso. Eu vi no jornal europeu. É por isso que eu falo, gente, não fique bitolado em tudo que aparece na nossa TV. Eu já disse para vocês, aquele camarada Juca Chaves, lembram dele? O que chamava o Menestrel do Brasil. Uma vez ele disse, a mídia brasileira, ela é muito boa. Ela pode falar até a verdade quando ela é paga para isso. Então não fique com as coisas que querem entregar para você. Porque as coisas às vezes são muito manipuladas. Às vezes as coisas que nós precisamos saber não chegam para a gente. Mas aonde que eu quero chegar? Vai comigo. Olha como a palavra de Deus... Alguém aqui crê na palavra de Deus? Irmãos, o que eu estou ministrando para vocês está acontecendo diante dos seus olhos. Eu estou pregando a palavra e eu estou, da parte de Deus, trazendo coisas que estão acontecendo agora. Não amanhã, já estão acontecendo agora. Alguém está entendendo isso ou não? Mas vamos lá então. Para vocês perceberem isso. Eu ainda não entrei na mensagem. Eu estou conectando uma coisa que aconteceu enquanto nós dormíamos. Não acontecia um exercício desse. É o maior exercício militar da Rússia dos últimos 30 anos. Desde que a União Soviética foi dissolvida em 1991. Ela se uniu logo a quem? A China. Ok. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 16. Vai lá comigo. E vamos fazer a conexão, que às vezes as pessoas não querem fazer. Não querem, como diz o povo, ligar lé com cré. Vamos lá. Apocalipse 16. Eu já preguei sobre isso aqui. Eu estou só fazendo a conexão. A minha mensagem não é sobre isso aqui. Eu estou apenas mostrando para vocês que vocês não estão ouvindo um louco. Se eu pareço louco, pareço para o mundo, não para você que é crente. A Bíblia diz que a pregação de Cristo parece loucura para os que se perdem. Você não está se perdendo. Você está sendo salvo. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 16, verso 12. Vai lá comigo, por favor. Se for possível, bota até aqui esse texto. Ok. Vamos lá. Olha a perfeição da Bíblia. Derramou o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Ok? O rio Eufrates está aí, vocês sabem disso. Cujas águas secaram. Ok, depois de derramar a taça, estava o rio Eufrates, está aí até hoje. O rio vai o quê? Secar. Ele vai se tornar o caminho. O caminho de quem? A Bíblia diz, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Vocês sabem que a palavra Oriente significa isso. Os que nascem do lado do sol. Lado leste, nascimento do sol. Quem está vindo do lado leste, do Oriente? A China e a Rússia. Duas grandes nações. Poderio econômico, poderio militar. Quem tem ouvidos para ouvir? Está acontecendo agora, enquanto nós dormimos. Mas Deus está nos dando luz, porque a Bíblia diz, desperta tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer.
A Bíblia diz, nós não somos das trevas. Nós somos o quê? Da luz. Nós não andamos embriagados. Nós estamos sóbrios. Estamos atentos. A Bíblia diz, orai e vigiai. Irmãos, Jesus está às portas. Amém? Ok. Mas vamos lá. Quantos querem receber a palavra desta manhã? Diga amém. Volto a dizer, não é uma mensagem fácil não, mas, irmãos, a coisa mais maravilhosa que existe é alguém saber a verdade. Por quê? Porque ela não pode mais ser enganada. Não é? Não é fácil ouvir a verdade. Às vezes a verdade nos confronta. Mas depois que você sabe a verdade, você não é mais o quê? Enganado. Ai, irmão, tem tanta coisa que eu queria dizer. Alguns dias atrás, eu vi a entrevista da mulher que criou Matrix. Vocês já assistiram Matrix? Ok. Vocês assistiram o filme e os irmãos que dirigiram o filme entraram para a história do cinema pela inventividade dele, a maneira como eles contaram a história. Haviam cenas de Matrix que nunca foram usadas antes. Foi chamado filme videogame. As cenas de Matrix ninguém tinha feito antes. Hoje muitos filmes já copiaram Matrix. Mas a questão de Matrix não são os efeitos que eram fantásticos para a época, os movimentos. É a filosofia por trás do filme. Eu ainda vou desenvolver mais sobre isso mais para frente, mas Matrix, a criadora de Matrix diz que Matrix tem ligação com o Exterminador do Futuro. Que a história dela tem ligação. E que ambos falam do Messias. Irmãos, nós é que somos os otários. O povo que está lá fora está sabendo o que está fazendo. Alguém está ouvindo ou não? Eles têm lá a mensagem deles para propagar. Alguém está ouvindo isso ou não? Ok. Diga assim comigo, quem tem luz não andará em trevas. Vocês entendem que luz e trevas não é lâmpada e luz apagada. É conhecimento e ignorância. Se você está em luz, significa que você tem o quê? Se você está em trevas, significa que você está o quê? Quem é que é enganado? Quem está em luz ou quem está em trevas? Quantos não querem ouvir a verdade? Eu estou me repetindo, parece o pastor... Não, meu irmão, eu estou me repetindo para que você entenda que você não vem para a igreja para ouvir qualquer coisa. Eu não estou falando isso com vaidade, não. Eu estou falando isso com temor diante de Deus. Mas eu tenho um compromisso com Deus de pregar a palavra dele. Há pouco eu estava no gabinete ali orando e eu disse assim, Senhor, que eu não pregue o que a minha mente acha que é a tua palavra. Que eu pregue a tua palavra com pureza. Porque se eu pregar o que a minha mente acha que é a tua palavra, o que a sua palavra quer dizer, não tem a mesma força do que eu pregar a palavra com pureza. Quando uma coisa é pura, sem mistura, meu irmão, é uma força gigantesca. Sim ou não? Então vamos lá. Vocês conseguiram criar um link aí, sim ou não? Conectaram? Sim ou não? Quantos conectaram? Entenderam? Ok. As nações se enfurecem, mas Deus vai derramar a sua ira. Isso acontece principalmente naquele momento em que as taças são derramadas. O Armagedon não é o final dos tempos. Não, o Armagedon é uma batalha dentro de todo o período que é o final dos tempos. Nesse lugar as nações se reunirão. E a Bíblia diz que quando a sexta taça for derramada, vai preparar o caminho de reis. Lembre-se, os homens da Bíblia não podiam chamar presidentes. Ele tinha que chamar de quê? Você hoje não precisa chamar o cara de um rei. Ele é um presidente de uma nação. Na verdade, irmãos, eu posso falar um pouco mais? Tanto a China quanto a Rússia não tem presidentes, tem ditadores. E o anticristo é o maior ditador que vai existir na história da humanidade. As duas ditaduras juntas mataram mais de 100 milhões de pessoas. Alguém está entendendo isso ou não? Vocês entendem porque é que Deus vai julgar as nações? 100 milhões de pessoas. Você acha que Deus não viu isso? Mas por que ele ainda não agiu? Porque chegará o quê? A ira. Chegará o tempo. Deus está tendo o quê? Paciência. Ele está esperando que as pessoas o quê? Se arrependam.
Mas quando Deus vier com a ira dele, foi o que o anjo disse, lembra? Justa é a tua retribuição. Justa a tua retribuição. Mataram muita gente, irmãos. E ainda continuam matando. Não seja tolo e achar. Está aí a guerra ainda acontecendo. Vocês sabem que a guerra da Ucrânia não tem um ano, né? Vocês sabiam disso não? A guerra da Rússia com a Ucrânia não é uma guerra de um ano, não. Está morrendo gente de todos os lados, sim ou não? Sim ou não? Deus está vendo? Tá. Por que Deus não está fazendo nada? Porque ainda não chegou o quê? O tempo. Ok, mas vamos lá. Vamos entrar na palavra. Ok. Vamos lá. Eu vou pedir que coloque novamente o texto aqui de Apocalipse 16, por favor. Coloca aqui novamente para mim. E daqui a gente continua a mensagem. Ok. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Você já entendeu até aqui? Continua. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Pode continuar. Porque eles são espíritos, demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Percebam que é o anticristo que vai juntar as pessoas, mas o dia não é dele, o dia é de Deus. Deus planejou aquele dia. Alguém está entendendo ou não? O diabo faz planos, mas o dono do filme, o diretor do filme, é Deus. No final vai acontecer o que estava no roteiro dele. Alguém pode dizer amém? Eis que vem como vem o ladrão. O ladrão te avisa que vai roubar a sua casa? É isso que significa venho como ladrão. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Continue. Então, os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama, lembra? Armagedon, então, não é o fim do mundo, Armagedon é um lugar. Não está no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, derramou o 7º anjo a sua taça. Não derramou no mar, nem no rio, nem nas águas. Ele derrama onde? No ar. Onde ele derrama? Onde ele derrama? E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. Tem muito detalhe aqui, mas como eu falei, se eu for tentar ensinar para você todos os detalhes, eu não chego nos outros pontos onde eu quero chegar. Ok. Eu fui pesquisar, e a palavra utilizada aqui para ar não é fôlego. Não é o quê? Fôlego. Utilizada para fôlego, como pneuma. É a palavra utilizada para atmosfera. Utilizada para quê? Na verdade, a região onde o ar não é rarefeito, onde o ar é em abundância, o oxigênio é em abundância. Ok? Então, significa que vamos dizer assim, o firmamento que está sobre a nossa cabeça. Faz sentido ou não? Ok. Então, não está falando do chão, está falando daqui de cima. Então, quando ele joga no ar, ele está jogando nos céus. Não no céu de Deus. No céu, o firmamento. Está claro isso ou não? Ok. Onde essa palavra aparece, igualzinha, a mesma palavra, aparece em Efésios, capítulo 2, verso 2. Não sei se eu vou conseguir lembrar qual versão, mas bote aqui em Efésios 2, 2 nessa versão para ver, por gentileza. Efésios, capítulo 2, verso 2. É aqui mesmo, ó. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do quê? A palavra ali é a mesma, a palavra lá de Apocalipse. A mesma. Sem alterar nada. Então, quem é que liderava a potestade do ar? Quem é esse príncipe da potestade? Quem que está liderando as potestades nos ares, os poderes nos ares? Quem é? Quero ouvir vocês. Quero ouvir a igreja. O povo fica com medo de dizer o nome do diabo para ver se ele não aparece. O povo tem um medo do diabo, do cão. Quem é esse príncipe da potestade do ar? Ok. Então não está falando que ele é o príncipe do fôlego, do pneuma. Está falando que ele trabalha no
firmamento, no ar. Nas regiões celestiais. Está claro isso ou não? Não é no céu de Deus. Está claro isso ou não? Ok. Deus julgou as nações? Sim ou não? Sim, o Armagedon é a batalha que ele julga as nações. Faz sentido ou não? Derrama a ira dele. Ele vem derramando a ira dele e culmina com derramar da ira dele sobre as nações. Lembrando que nenhuma taça é derramada até que o anticristo, que é o ápice do pecado, se vocês entendem isso ou não? O ápice do pecado. Tem que ele é chamado homem de quê? Da iniquidade, o ímpio. O anticristo, ele entrar no lugar santo, ele vai entrar o quê? Vai dizer que ele é Deus e vai colocar a estátua dele lá. Então ele vai profanar aquele lugar. E vai dizer que ele é Deus. E vai fazer com que todos o adorem e adorem o diabo. Então esse é o ápice do pecado. Quando ele chegar nesse nível, Deus diz, pronto. A cota, tá entendendo? Chegou o quê? Chegou, transbordou já. Foi na boca aí, transbordou. Aí Deus começa a derramar o cálice da ira dele. Estava assistindo para você ou não? Ok. Faltava um cálice. Porque já aconteceu o Armagedon aqui. Faltava um cálice. Este cálice é jogado no ar. Ou seja, Deus agora está julgando Satanás e o seu sistema. Tanto religioso quanto político. Está claro isso ou não? O sistema religioso representado pela meretriz, lembra disso da Bíblia? A grande meretriz, a mãe das prostitutas, lembra disso? É o sistema do diabo, só que é o sistema dele religioso. Está fazendo sentido ou não? A Bíblia diz que fez com que as nações se embebedassem, né? Ela matava os santos, os crentes, e as pessoas se embebedavam com este sangue. Ou seja, perseguia os santos. E o sistema político é a mesma Babilônia, mas também a Babilônia é chamada de a grande cidade. Sim ou não? A habitação de demônios. Que, do meu ponto de vista, quando eu leio o texto, a parte física, que é a cidade, eu acredito que vai ser a capital do império do anticristo. Essa Babilônia é uma figura, mas ela vai, figuradamente, ela representa um lugar físico, como parte política, é a capital do império do anticristo. Então, quando ele derrama a taça no ar, ele está julgando o sistema do anticristo. O sistema quando a gente usa a palavra mundo ali na Bíblia, mundo, algumas vezes, vai falar da Terra, o planeta. Deus amou o mundo de tal planeta, amando as pessoas que estão sobre a Terra. Mas mundo, muitas vezes na Bíblia, é usada como um sistema. É um sistema pecaminoso. O sistema que incita o pecado. Alguém está entendendo ou não? Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo e não ama a terra. Não é. Não ameis o que? Esse sistema decaído. Então Deus vai julgar o sistema de Satanás. O sistema tanto religioso quanto o quê? Político. Percebam que se você ler o Apocalipse com calma, vai perceber que é depois dessa taça que o anjo diz assim, vem cá que eu vou te mostrar o que aconteceu com a prostituta, a grande Babilônia. E aí tudo ali começa a cair, todo o sistema vai sendo derrubado. Eu consigo entender até que sim ou não. Então Deus aqui derrama a taça e julga o diabo e o seu sistema, tanto religioso quanto o quê? Político. Ok. Aqui é a última taça e só depois que a última taça é derramada da ira, e aí ele, como eu falei, ele julga a potestade do ar, ele começa a destruir o sistema do diabo. Você vai ver várias coisas acontecendo depois dali, pedra caindo do céu, um monte de coisa. É que vem uma coisa que os crentes nunca se apercebem. É que nós acreditamos que o final das coisas é essa destruição toda. Porque a gente assiste muito filme de Hollywood, criamos imagens. Então a gente acha que o final de tudo é os prédios caídos. A gente imagina a Estátua da Liberdade enfiada dentro d'água, de meio de banda, o Cristo Redentor voltando um pedaço. É isso que a gente imagina. O final do mundo é isso, o cara de coisa quebrada. Essas coisas vão acontecer sim. Irmão, a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados, coisas cairão. A Bíblia diz que o mundo está reservado para o fogo, então vai haver destruição. Mas isso não é o fim. Porque depois da ira de Deus, vai vir uma coisa que às vezes os crentes não se atentam, é o que eu quero pregar hoje aqui, e que está nesse versículo. A Bíblia diz, então as nações se enfurecem, mas chegará o tempo da sua ira, e o tempo determinado para o Senhor julgar os mortos. É a mensagem de hoje. Pensamos
na ira de Deus, no Apocalipse, como sendo isso. Mas a gente esquece de uma parte. E a hora do julgamento? O juízo final. É o que eu quero falar hoje aqui. Sobre o julgamento, o juízo. Diga comigo, haverá o julgamento. Diga comigo, haverá o julgamento. Então, o texto que lemos lá de Apocalipse 11 diz que chegará o tempo determinado para julgar os mortos. Para julgar o quê? E para dar galardão aos servos. Então vai ter um tempo que vai julgar os mortos e vai dar galardão aos profetas, aos santos, grandes e pequenos. Vamos lá então. E dá a paga aos que destroem a terra. Está claro até aqui? Diga amém. Ok. Diga-se comigo assim. Depois da última taça vem o dia do julgamento. Mais uma vez. Depois da última taça vem o dia do julgamento. Que a gente chama, né, o dia do juízo final. Está tudo certo. Vamos lá. Ok. Bote, por gentileza, aqui para mim, Apocalipse 19 e 20. Ok. Então aqui eu já estou, fiz o preâmbulo, aqui eu já estou começando a entrar no centro da mensagem. Ok. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, ou seja, diante da primeira besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Percebam? Os que receberam a marca é porque eram adoradores o quê? Lembra que eu falei que a marca, o pessoal fica pensando aí na marca da besta como um crédito. Não é crédito, meu irmão. É uma marca de escravo. É como Tessala na época de Roma. É a marca do escravo. Por isso que a pessoa vai carregar uma marca ou um número que representa o nome do anticristo. Você vai pertencer a ele. Está claro isso ou não? Eu já vi gente até dizendo, lá ele, pastor, que eu não vou pertencer não. Amém, que seja assim. Que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua o quê? Então as pessoas que vão receber a marca da besta é porque primeiro o quê? O adoraram. Eu quero que você crie uma imagem aqui agora. Você me acompanha ou não? Imagine que existe um homem que está sendo adorado, a imagem dele fala. A Bíblia diz que a imagem dele vai ser dado poder para ela falar. E ela vai ordenar que todos o adorem. As pessoas vão adorar a besta, adorar o anticristo, né? Adorar a sua imagem e adorar Satanás. Quando você faz uma adoração, você está fazendo uma entrega. Está fazendo o quê? O quê? Uma vez eu ouvi uma frase, aí eu estou me referindo a Deus, que o que marca se você é um adorador não é se você canta. Cantar é uma parte da adoração, não é a adoração. O que marca você como adorador é se você não nega nada para Deus. Um adorador é aquele que não nega nada a Deus. Alguém está claro ou não? Foi o que Jesus fez. O que o pai pediu ao filho? Que ele desse o quê? A vida. Ele entregou a vida dele como uma adoração. Como uma oferta. Faz sentido ou não? Aí as pessoas vão adorar a imagem da besta. Aí a imagem vai dizer, eu quero algo de vocês. Eu quero que vocês recebam o meu nome. Vocês me pertencem. O que uma pessoa que está adorando vai dizer para o Deus dele, ainda que é um Deus falso, vai dizer o quê? Sim. É difícil entender isso, gente. Deolane estava presa por associação ao tráfico, roubo, esquema de pirâmide, como é que eu posso jogos ilegais, e um monte de coisa. O povo foi para frente do presídio, minha heroína, meu modelo. Olha o modelo do povo brasileiro, gente. E tinha criatura com o nome dela tatuado. Se alguém tatua a Deolane, eu acredito que a pessoa vai tatuar a marca da besta na face. Sim ou não? Olha quem as pessoas estão se inspirando.
Alguém está ouvindo isso ou não? Meu irmão, vocês acham que esse mundo está maluco nas inversões, não? Teve uma repórter que quando fez a divulgação, ela disse assim, gente, eu não acredito. Na verdade, assim, eu olhava e não acreditava que as pessoas estavam gritando o nome dessa mulher como se ela fosse uma heroína. Gente, pode ter certeza, do jeito que o mundo vai, uma hora que vai para frente do presídio defender pedófilo, estuprador, pode ter certeza, falta pouco para isso. Falta pouco. Então, meu irmão, seja tolo. Se consegue fazer isso com uma coisa menor, imagine um homem que está dominando o mundo e as pessoas vão adorá-lo e vai dizer, tudo que eu pedi, você vai o quê? A marca vem depois da adoração. Fala isso para você ou não? Mas olha aqui. A Bíblia diz o quê? Falando sobre a besta, que é o anticristo e o falso profeta, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Eles foram lançados o quê? O quê? O anjo derramou a última taça no ar. Lançou aonde? E foi julgado o sistema do diabo. Tanto religioso quanto o quê? Político. Os poderes do diabo estão sendo julgados. E aí vai em sequência. A Babilônia cai. Pode ler toda a sequência dos textos, se não é isso que vai acontecendo. Babilônia caindo, a meretriz, tal, julgamento sobre a Babilônia. Tal. Até que chega aqui. Está fazendo sentido ou não? Antes de qualquer pessoa, a Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta, eles são lançados no lago que arde com fogo. Quem os lança? Jesus. Vamos ser mais específicos. Claro que Jesus é Deus. Mas quem lança? Jesus. Porque lembre-se, se você começar aqui o texto, que eu não vou ler, eu já li na semana passada, a Bíblia diz, então vi o céu aberto e um cavaleiro no cavalo branco, com o manto manchado de sangue, e o sangue não era dele. Porque ele, está escrito no texto, a ele foi dada autoridade para pisar o lagar da ira de Deus. O sangue era dos inimigos dele, porque ele agora não vem como cordeiro. Quando o cordeiro, o sangue era dele. Como o leão, o sangue é dos outros. Um leão, o sangue não é dele. Quando você vê o leão com a boca cheia de sangue, o sangue não é do leão, é da presa. Então não dê a Bíblia uma conotação que não quer. Eu já vi muita gente, um manto de sangue, parece que é o sangue de Jesus. Não, meu irmão, ele já derramou o sangue dele na cruz. Ele já foi cordeiro, agora ele é o leão. Ele vem para esmagar, a Bíblia diz, ele foi dado a ele o cetro de ferro e ele vai julgar as nações. Alguém está ouvindo ou não? Eu ouvi um pregador norte-americano dizer, Jesus é a única pessoa que consegue ser veludo e ferro ao mesmo tempo. Ele é graça e força. Só ele consegue. Ser as duas coisas, né? Veludo e ferro ao mesmo tempo, só Jesus. Então, ele vem, um manto manchado de sangue, não é o sangue o quê? Ele esmagou as uvas. Você já viu esmagar uvas? Você esmaga com os pés. Seu vestido, sua roupa vai pegar nas uvas. E vai manchar. É isso que significa. Está fazendo sentido para você ou não? Na coxa dele está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos... Já parou para pensar? Porque é exatamente nessa parte que tem escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vou lhe explicar daqui a pouco. Dá mais um texto, acho que é no verso 21. Dá mais um clique aí. Olha o que a Bíblia diz. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele... Sabe que não vai ter guerra? O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Verso 22. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Aqui vou segurar, que não é minha sequência é da do texto aqui. Então, a Bíblia diz que Jesus virá no céu e ele vai começar o seu julgamento. E a Bíblia diz que os primeiros a serem condenados é o anticristo e o falso profeta. E aqui tem um detalhe. Percebam que os dois são condenados sem julgamento. São condenados o quê? Julgamento. Eles recebem a sentença e é imediatamente executada a sentença deles. Lago de fogo e enxofre, sem julgamento. Eles não passam por julgamento. Porque eles já foram o quê? Julgados previamente. Faz sentido ou não? Porque eles fazem parte do sistema do anticristo. Jesus julgou o sistema deste mundo. Está claro isso ou não? Ok. Meu irmão, aqui já começa o julgamento. Começa o quê? Aqui já começa o juízo final. Aqui é o julgamento já.
Ok. A Bíblia diz, vamos continuar aqui no texto. Vai avançando aqui, por gentileza. Volta ali para o Apocalipse 19, por gentileza. E vamos avançar. Pode avançar o texto, na hora de me separar. Bom, segurei. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aqui eu acredito que somos nós, pelas passagens bíblicas. Porque Jesus disse para os seus apóstolos: a vocês será dado autoridade para julgar as nações. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Irmãos, ser crente agora é fácil. Quero ver ser crente nos dias da tribulação. A Bíblia diz: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram. Repare, qual foi a diferença que deram desses para os outros? Não receberam a marca da besta? Não. Não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ok, pode dizer aleluia? Ok, aqui são salvos da tribulação. Aqui são salvos o quê? São os que perderam a vida, foram decapitados pelo anticristo. Porque não receberam, não adoraram a ele. Nem receberam sua imagem, nem a sua marca. Está claro até aqui? Sim ou não? Então esse aqui também é um julgamento. A Bíblia diz: os quais foi dada a autoridade de julgar. Aqui é um julgamento, no bom sentido. É um tempo de julgamento, mas a Bíblia diz que Deus não julga. Deus os salva sem julgamento. Aqui é um tempo de julgamento, entendeu ou não? Ele julga o anticristo e o falso profeta. Mas ao invés de acontecer um julgamento, dele botar os dois e passar as coisas, ele pega os dois e lança imediatamente, ele os sentencia e executa a sentença. Claro, isso ou não? Sem passar por um período de julgamento. Mas esse tempo aqui todo é um julgamento. Não sei se eu estou embolando para você. Então, esse período aqui nós chamamos de julgamento. Mas o anticristo e o falso profeta não passam por um julgamento formal. Eles são lançados, eles são sentenciados e a execução é imediata. Claro isso ou não? Aí agora também vem os salvos da tribulação. Eles também estão no mesmo momento aqui, que é o momento do quê? Do julgamento. Só que Deus não julga, porque Jesus disse que aquele que o recebe passou da morte para a vida. Você pula esse meio aqui, ó, você pula da morte, você não passa por julgamento. Nós não seremos julgados. Nós quem? Os salvos. A questão toda é se você está salvo. A questão é se você está salvo. Pense nisso hoje, se você está salvo. E ainda não cheguei nem lá, ainda no grosso da mensagem. Se você está salvo. Então, diga comigo, os salvos da tribulação, diga comigo, os salvos da tribulação pulam o julgamento. Salta, eles não são julgados. É o tempo do julgamento, mas a Bíblia não diz que Deus os julga, porque eles são salvos. Ainda que foram salvos na tribulação. Está claro isso ou não? Se você quiser ser salvo da tribulação, é só você ficar no dia do arrebatamento. Aí já viu, meu amém? Rapaz, cuidado, muito cuidado. Eu disse, se você quiser ser um salvo na tribulação, é só você pular o arrebatamento. Fica aqui, Jesus me deixa aqui. Jesus, como é um anticristo, deixa eu ver ele, deixa eu ficar aqui para ver o anticristo, olha como é que é o esquema. Por tua curiosidade, ver a marca da besta, eu vou ficar. Eu não, meu irmão. Eu prefiro ler depois na revista lá no Céus News. Notícias da Terra. O que você está lendo aí? Diz o que tem, anjo? Rapaz, o pessoal lá agora está, nossa, aí de marca da besta. Eu digo, como é isso? Eu já estou lá, meu irmão, quero estar. É igual o cara dizer, eu quero saber o poder da eletricidade e enfiar o dedo na tomada. Pelo amor de Deus, é uma burrice muito grande. Então, meu irmão, a Bíblia diz que esses não serão julgados, mas são salvos. Alguém pode dizer glória a Deus? A Bíblia diz, eles reinarão com Cristo por quanto tempo? 1000 anos. Ok. Vocês estão percebendo aqui que está vendo? Se cumpre o que Apocalipse 11 diz, chegou o tempo em que o Senhor julgará os mortos, para dar galardão aos santos, aos profetas e para destruir os que destroem a terra. Está acontecendo isso sim ou não? Está acontecendo sim ou não? Ok. Vamos lá. Então, pode continuar o texto. Olha o que diz aqui.
O restante dos mortos, ou seja, os outros que não são salvos, o restante dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Continue. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Reforça novamente. Ouçam bem. Todo mundo acha que o final, é como eu falei, é a Estátua da Liberdade quebrada, o Cristo faltando pedaços, tudo acabado, tudo. Meu irmão, vai acontecer isso, vai. Mas isso não é o final. O final é que depois das taças da ira, vai vir o julgamento, o dia do julgamento, o dia do juízo, o dia da prestação, o quê? De contas. Ele pega o falso profeta, o anticristo, condena e executa a condenação. Faz sentido ou não? Depois ele pega e ressuscita os salvos da tribulação. Porque eles morreram, sim ou não? Eles foram decapitados. Ele ressuscita. Está claro isso ou não? Só que eles, em vez de passarem pelo julgamento, ele diz, vocês vão reinar comigo por 1000 anos. Vão reinar comigo como reis e sacerdotes no meu reinado. Está claro isso ou não? Estão salvos. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Só que a Bíblia diz, ele só ressuscita esses aqui. Ele diz, ele só vai ressuscitar o restante quando terminar o quê? Os 1000 anos do seu reinado. Quando terminar os 1000 anos, é que ele vai ressuscitar tudo. Então, as outras pessoas ainda não foram o quê? Julgadas, ressuscitadas e julgadas, eles não foram. Alguém está me acompanhando, sim ou não? Eu tô gente me olhando, gente, por favor, eu ainda nem cheguei lá ainda. Já tem gente me olhando assim, nem cheguei lá ainda. Ok. Continue, por favor. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Pode continuar, não vou desenvolver isso. Pode continuar, não vou desenvolver. Pode continuar, por favor. Ok, só para dar aqui para vocês uma pincelada nisso aqui. Ó. A Bíblia diz que depois dos 1000 anos, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Ou seja, quando o diabo for lançado no lago que arde com fogo e enxofre, lembra que lá no início, antes dos 1000 anos, 2 já foram de cara, sem julgamento formal, já foi lançado, que foi o anticristo e o falso. Quando o diabo for lançado, os 2 já estão lá. Aí quebra uma ideia que eu já vi uns crentes dizendo, que é isso, gente, duvido que um Deus de amor ia criar um lugar que a pessoa fica atormentada para sempre. A Bíblia diz que quando o Satanás for lançado no lago de fogo e enxofre, 1000 anos depois, as 2 criaturas, que não são anjos, são seres humanos, o anticristo e o falso profeta, ainda estarão lá. 1000 anos depois. Então quebra essa teologia que eu vejo aí. Foi que eu orei. Gente, eu não quero pregar o que eu acho na minha cabeça. Eu quero pregar a palavra, o que a palavra diz. Tem um bocado de pregador querendo distorcer a palavra para amenizar o negócio. Não amenize. 1000 anos depois, os 2 ainda o quê? Estão lá. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou você acredita na Bíblia, ou não. Está claro isso ou não? Eu já vi um cara dizendo, não, isso aqui é uma metáfora, uma força de linguagem. Vamos lá então, ver se é força de linguagem na Bíblia. Vamos para a Bíblia, e não porque a gente acha. A palavra tem que destruir nossa teologia. Vamos lá. Se vocês viram a arte do culto, viram um trono branco. Na arte do culto, de anúncio da mensagem. Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram, primeiro as nações batiam no peito e vamos enfrentá-lo. Vamos enfrentar a Deus e seu Cristo. Porque estava influenciado pelo diabo ali, todo mundo... Só que agora chega o dia o quê? A Bíblia diz, cuja presença fugiram a terra e o céu, mas não se achou lugar para eles. Ok, estão ouvindo ou não? Não se achou lugar. O que significa? Que ninguém vai conseguir fugir o quê? Do julgamento. Do julgamento. Ninguém, diga comigo, ninguém pode fugir do julgamento. Irmão, você pode fugir do pastor, fugir da igreja, fugir do que você quiser. Fugir do evangelho.
fuja do que você quiser. Fuja da Bíblia, fuja de religião. Eu criei minha própria religião. Qual a sua religião? Minha religião é a religião do ET de Varginha. Eu crio minha religião do ET de Varginha, boto uma imagem do ET do Castro, que é ET de Varginha, começo a adorar. E crio minha própria religião. Você pode fugir de que você quiser, irmão, criar sua própria religião. Só que não importa o que você faz da vida, tenha religião, não tenha. No dia do julgamento não tem escapatória. Está claro isso ou não? Bem. Todos vão comparecer diante do quê? Do trono o quê? Branco. Aqui é o julgamento formal. Está claro isso ou não? Percebam, o anticristo e o falso profeta passaram por esse trono branco? Não. O diabo passou por esse trono branco? Não. Eles foram imediatamente jogados no lago que arde com fogo e enxofre sem passar por esse julgamento. Porque eles já tinham sido o quê? Julgados. Só receberam a sentença e a execução. Está claro isso ou não? Só que agora começa aqui, meu irmão, é que é o negócio. Aí vamos lá. Continue, por favor. Vi também os mortos. Vi também o quê? Então diga comigo, eu não vou desaparecer. Tem muita gente que também acha isso, né? Os humanistas acham isso. Os materialistas acham isso. Viva hoje porque não existe amanhã. Cuidado. Muito cuidado. Porque sua alma é eterna. Você pode viver quanto tempo você quiser na terra, aqui do jeito que você quiser. Mas nada se compara à eternidade. A questão toda é que a eternidade, como o nome diz, é para sempre. A questão é em que lugar você vai estar. E a não ser que você ache que isso aqui seja Tolkien ou C.S. Lewis, meu irmão, isso aqui vai acontecer completamente. Amém? Mas vamos lá. Vi também os mortos. Ou seja, as pessoas não desaparecem. Estão mortos, mas não desapareceram. Está claro isso ou não? Os grandes e pequenos postos em pé diante de quê? Todo mundo quis fugir, mas conseguiram? Não. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Dá mais um. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo o quê? Tá bom, mais um versículo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O que foi lançado no fogo? O inferno. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Fica comigo, misericórdia. Volta uns versículos. Não, vai para o 15 aqui, para eu fechar. Então, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se a pessoa não estava no livro da vida, foi lançado aonde? Quem já estava no lago de fogo antes? O falso profeta, o anticristo e depois quem? O diabo. E quem mais vai para lá? Todos que não tiveram o nome achados do quê? No livro do quê? Da vida. Está claro isso, senhor? Não? Vamos desenvolver. Agora retorne. Eu vou avisar quando parar, por favor. Avance mais um pouquinho, por favor. Aqui, deixa aqui. Bem, é aqui que eu quero desenvolver algumas ideias com vocês e que também vai ajudar a vocês a terem uma compreensão geral da Bíblia. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Então vamos lá. Para eu recapitular e entrar aqui. O anticristo e o falso profeta são condenados sem passarem pelo julgamento do trono branco. Está claro isso ou não? O diabo é condenado. Ele é sentenciado, recebe a execução da sentença dele, também sem passar pelo julgamento do trono branco. Mas os pecadores, eles passarão pelo julgamento do trono branco. Antes de serem o quê? Sentenciados. Passarão por um quê? Por um julgamento. Diga comigo, julgamento. E aí, para eu falar desse julgamento aqui, eu quero falar sobre 3 livros descritos em Apocalipse. 3 livros, escreva aí. 3 livros descritos em Apocalipse. Ok. Primeiro livro, que aí repare, a Bíblia diz assim, se abriram livros, se abriu o quê? E ainda outro livro, que o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme se achava escrito nos livros.
Vamos lá. Livros que são descritos no livro do Apocalipse. Primeiro livro está em Apocalipse 10, 8. Vai lá comigo. Apocalipse 10, 8. Pode botar aí, por favor. Apocalipse 10, verso 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Continue. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Continue. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou o quê? Amargo. Continue. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa é a tradução certa. Na Bíblia não existe raça. Quem criou raça foram os seres humanos para um subjugar o outro. Raça não existe na Bíblia. A palavra raça não existe. Existem traduções da Bíblia com a palavra raça. Mas no original, a palavra raça não está lá. É uma tradução errada. O que tem na Bíblia são povos, nações, tribos, línguas. Aí tem. Raça não tem. Raça foi criada para uma raça subjugar a outra. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Raça não tem na Bíblia. Mas vamos lá. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Está claro até aqui? Diga amém. Ok. Para ficar claro sobre esse livro que João recebeu e teve que comer o livro da mão de um anjo. O anjo deu o livro para ele e ele comeu esse livro que era doce na boca, mas amargo em seu ventre, em seu estômago. Vamos ler mais um texto. Apocalipse 22. Meu irmão, aí, ó, chuva de versículo para você ser abençoado pela palavra de Deus. Apocalipse 22, verso 6. Vai lá comigo, por favor. Apocalipse 22, verso 6. Disse-me ainda. Lembra que eu falei que aqui não é Tolkien nem C.S. Lewis, aqui é a palavra de Deus? Estas palavras são fiéis e o quê? Verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Continue. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lembra que disse João? Você ainda vai profetizar, continuar profetizando sobre nações, línguas, povos e reis. Então, qual é o livro que o Apocalipse menciona? O livro da profecia. O livro de quê? O livro da profecia. Por que a profecia era doce na boca e amarga no estômago? Porque a profecia tem o lado da revelação de Cristo, da salvação. Está claro isso ou não? Mas a profecia também tem a parte do julgamento. Está claro isso ou não? E tem também a interpretação de que é doce e amargo, porque a palavra de Deus é boa para você, mas ela exige de você a perseguição de você se associar a ela. E João estava sendo perseguido exatamente por causa do quê? Da palavra. Então tem essas duas ideias. O doce e amargo é isso. É doce porque existe a graça da salvação na mensagem, mas existe também o quê? O juízo, o julgamento. E é doce e amargo porque a palavra ela faz bem a você, mas você será perseguido por causa de quê? A palavra. João estava exatamente preso por causa de quê? Então diga assim comigo. O livro da profecia. Aí a Bíblia diz o quê? Que essa palavra é fé verdadeira. Diga comigo, ela vai se cumprir. Então diga comigo, toda a profecia vai se cumprir. Então, irmão, as partes mais difíceis de Apocalipse serão cumpridas? Sim ou não? Mesmo essa parte dizendo assim, serão atormentados pelo século do século, vai se cumprir? Se não, vou escolher o que parte da Bíblia eu vou acreditar. Vou acreditar em nenhuma. Vocês entendem isso ou não? Ou eu sou crente em toda a Bíblia, ou eu não sou crente em porcaria nenhuma. É isso que eu não entendo. Se você entrar numa igreja e um pregador disser, olha,
essa parte aqui da Bíblia não é mais para hoje, essa parte aqui da Bíblia a gente não tem que mais viver. Fuja dessa igreja, isso aí é coisa do diabo. Coisa do diabo. Você começar a pegar a Bíblia e escolher. Ou você acredita em toda a Bíblia, é crente na Bíblia, ou você não é crente em coisa nenhuma. Porque você só tem a palavra, irmão. Você não viu Jesus, nem eu também não. Eu também não vi Jesus, não. Eu acredito em suas palavras. Mas eu tive a experiência, igual você, de nascer de novo por crer nessa palavra. Eu não tive o poder de me transformar. Alguém me transformou e não fui eu mesmo. Eu não conseguiria me transformar. Alguém pode dizer aleluia? Está claro até aí, sim ou não? Ok. O outro livro que a Bíblia fala, Apocalipse 20, verso 11 a 15. Foi o texto que a gente leu, mas volta lá. Apocalipse 20. Continue passando o versículo, por favor. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, que é o livro que? Da vida, que foi aberto. Mas embaixo está escrito: aqueles que não tiverem seu nome escritos no livro da vida serão lançados no lago que arde o quê? Então esse é o segundo livro que a Bíblia menciona. O livro de quê? Diga comigo, o livro da vida. Também chamado no próprio Apocalipse de o livro da vida do Cordeiro. Diga comigo, o livro da vida. Então qual é o segundo livro? Então o primeiro livro é o livro da profecia, que são as profecias que estão aqui, já descritas, que João recebeu. Segundo livro é o livro da vida. Ok. Mantém aí. Aí a Bíblia diz assim: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Aqui a palavra livros está no plural. Está o quê? No plural. Ok. Há outro livro que a Apocalipse fala, são os livros no plural, que são os livros que constam das obras dos pecadores. Então existe o livro da profecia, que a Bíblia diz que a gente deve crer nele, porque ele vai se cumprir. Existe o livro da vida, que o nosso nome precisa estar inscrito nele, para que a gente não vá para o lago de fogo e enxofre. E existe os livros, plural, que nesses livros constam a nossa vida toda, a vida das pessoas. Tudo. Diga comigo, tudo. Vocês aí que tem um negócio todo de cheio de não me toque, não quero que ninguém saiba. Tá ligado? A falha é aí atrás. Vê aí, César. Ok. Então, assim, está escrito. Toda a nossa vida está lá no livro. Está ouvindo ou não? Agora a questão toda, esse livro vai ser aberto ou não, de acordo se a gente vai passar por esse julgamento ou não. Mas se formos passar, a nossa vida está toda o quê? Jesus! Está tudo o quê? Está tudo o quê? E eu não sei se você percebeu o detalhe que a Bíblia diz: serão julgados um por um. Não será julgado coletivo, não. Será julgado o quê? Um por um. Diga comigo, um por um. Vamos lá. Está claro? Está aqui? Diga amém. Ok. O texto diz, então, que Jesus vai ressuscitar os mortos. Vai ressuscitar o quê? Os mortos. A Bíblia diz aqui, no texto, que o mar vai entregar seus mortos. O mar vai entregar o quê? Os mortos. A morte vai entregar os seus mortos. E a Bíblia diz, e o inferno, que aqui foi traduzido como além, vai entregar o quê? Seus mortos. Gente, ouça o que eu vou te dizer, se você também nunca ouviu um pregador dizer isso. Chegará o dia em que o inferno será esvaziado. E eu vou te dizer uma coisa que eu não sei se você vai compreender a dimensão disso. Mas chegará o momento em que Deus vai esperar que o inferno chegue na cota que ele planejou de mortos. Que são exatamente os mortos da o quê? Da tribulação. Mas ainda há muita gente morrer nesse mundo, irmão. Mas vai morrer muita gente. E chegará o momento em que esses mortos todos serão lançados o quê? No inferno. No inferno. E chegará uma hora que chegará o quê? A cota disso. O limite disso. Ok.
Está tudo escrito na Bíblia. Mas como eu falei, eu não tenho como pegar todos os detalhes para vocês e destrinchar parte por parte. Porque senão a gente não avança. Mas vamos lá. O texto diz que o inferno será esvaziado. Ô pastor, mas a Bíblia diz que vai lançar o povo lá de fogo e enxofre, daqui a pouco eu chego lá. O inferno será esvaziado. O mar vai entregar os seus mortos, a morte vai entregar os seus mortos, o inferno. Significa que ninguém desaparece e as pessoas receberão seus corpos novamente. Receberão o quê? Quando diz assim, o mar vai devolver os corpos que você não acha mais nada lá, tá aí, se decompôs dentro do mar. Mas Deus tem esse poder, irmão. As pessoas, o mar vai entregar novamente os corpos. É isso que quer dizer. Para Deus, Ele é o Criador de tudo. As pessoas vão ressuscitar, irmãos, pessoas vão ressuscitar para serem julgadas. É isso que quer dizer. E são quantas? Todas. Onde houver mortos, em qualquer lugar, todos serão o quê? Ressuscitados. E vão comparecer diante do trono branco. Aí a Bíblia diz que um dos livros que vai ser aberto é o livro da vida. Ele vai abrir o livro da vida e vai procurar o nome da pessoa. No livro da vida. Quem é que tem o nome escrito na vida? Lembra que eu falei dos 3 livros? Quem creu no livro da profecia. Quem creu no livro da profecia teve seu nome escrito o quê? Porque crê em Jesus, que a Bíblia diz é o espírito da profecia. Alguém pode dizer amém? Crê em Jesus. Se eu crio no livro da profecia, meu nome estará escrito no livro o quê? Da vida. Se o nome não está escrito no livro da vida, ele fecha o livro da vida e abre os livros, que tem o quê? As obras. E de acordo com o que estiver ali, a pessoa será o quê? Julgada. Depois de julgada, ela será sentenciada e a execução imediata. Ela será lançada no lago de fogo e enxofre. Está claro aqui, sim ou não? Ok. Vamos lá. E aqui a gente vai aprender algumas coisas que vão ficar para o resto da nossa vida cristã. A primeira delas é o seguinte. Vai comigo em Mateus 18, 8 e 9. Mateus 18, 8 e 9. Vocês estão comigo? Diga amém. Vocês estão comigo? Diga amém. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. Quem falou isso? Quero ver a igreja. Quem falou isso? Jesus. Ok. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com o sol dos teus olhos do que tendo os 2 serem lançados no inferno de quê? No inferno de fogo. Ok. Coloque aí, por favor, só para esse detalhezinho, Marcos 9:44. Marcos 9:44. Olha o que Jesus disse sobre esse lugar. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo o quê? Então, mesmo, essa teologia aqui diz, esse Deus vai lançar uma pessoa num lugar que o tormento é para sempre. Apocalipse diz que será atormentado pelo século o quê? Dos séculos. 1000 anos depois, o falso profeta, o anticristo e a falso profeta eles estavam lá? Sim. Agora, Jesus, o Filho de Deus, quando é que crê em Jesus? Ele disse que esse lugar, o verme não morre, nem o fogo o quê? Se apaga. Então, diga assim comigo. Jesus afirmou a realidade do fogo eterno. Então, nenhum teólogo pode destruir isso. Você pode ir em qualquer igreja que você quiser, problema seu, vai em qualquer igreja que você quiser. Mas se o pregador destruir isso aqui, ele está destruindo uma doutrina bíblica, um ensinamento do próprio Jesus. Jesus afirmou que o lago de fogo é uma realidade. Agora, eu quero aproveitar e destruir algumas coisas de ensino errado que às vezes nós recebemos. Então, me acompanhe, diga amém. Vamos lá. Primeiro deles é o seguinte. Vamos lá. Primeiro deles é o seguinte.
Existem palavras utilizadas na Bíblia que no nosso português foram traduzidas por inferno, certo? E aí, por causa de utilizar a palavra inferno em todas essas palavras, criou uma confusão. E é o que eu quero desfazer. Eu não posso fazer isso com todas as igrejas, mas posso fazer com aquela que o Senhor nos confiou. Ensinar o certo. Vamos lá. Uma das palavras que às vezes é traduzida por inferno na Bíblia é uma palavra hebraica, que é a palavra Seol, ou Sheol, no hebraico, no Antigo Testamento. Seol, algumas Bíblias acabam traduzindo como sepultura, como cova, mas na verdade Seol, ou Sheol, é na verdade o mundo dos mortos. É o quê? O mundo dos mortos. Certo? Então lembre-se, o Antigo Testamento tinha limites, porque não tinha toda a revelação. Então, no Antigo Testamento existe uma palavra, em hebraico, Sheol, ou Seol, que é o mundo dos mortos. É para onde vai. A pessoa morre, morreu o corpo, mas a alma dela é o quê? Eterna. A alma, o espírito dela, junto, o homem interior, o ser espiritual, ele tem que ir para algum lugar. No caso aqui, a Bíblia diz que existe um lugar, em hebraico, Sheol, que é o mundo dos mortos. Então essas pessoas vão para esse lugar. Está claro aqui? Ok. A Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. Então, em hebraico, a palavra é essa. Quando foi para o Novo Testamento, que é em grego, em quê? Existe uma outra palavra, que é a palavra Hades. É a palavra o quê? Hades. Quem já estudou mitologia sabe que Hades é o irmão de Zeus, que é o deus, na mitologia, o deus do submundo. É o deus do quê? Ok, então a palavra Hades, que foi retirada da cultura. Lembra que eu falei que o mundo, Roma dominava o mundo, mas a mente do mundo era helênico, era um mundo grego, a mentalidade era grega. Então essa palavra veio do grego, a palavra Hades. Hades em grego é o submundo dos mortos. É o quê? É o mundo inferior. Está claro isso ou não? Em que na Bíblia, se você pega essa expressão Sheol em hebraico, e você traduz, e existe isso obviamente, quando traduziram o Antigo Testamento de hebraico para grego, onde aparecia Sheol, foi traduzido por Hades. Então, Hades e Sheol são equivalentes. Só que um em hebraico e o outro é o quê? Em grego. Então, Hades e Sheol é o mesmo lugar. É o mundo dos mortos. Está claro isso ou não? É o submundo, é o mundo inferior. Está claro aqui? Diga aleluia. Ok. De onde então surgiu essa palavra inferno? Bem, a palavra inferno não tem nem hebraico, nem grego. Estão me acompanhando ou não? Então, o pastor Cristiani não está dizendo que inferno não existe. O que eu estou dizendo é que a palavra inferno não tem nem hebraico, nem grego. Porque ela não é a palavra nem hebraica, nem grega. A palavra inferno é uma palavra de origem latina. É do latim infernus, que vem de inférios ou infra, que quer dizer abaixo. Que na mitologia romana era também o mundo dos mortos ou submundo. Então, infernos, de onde veio nossa palavra inferno, infernos vem de inférios, infra, abaixo, para baixo, que era a ideia de que as pessoas morriam e iam para baixo, está claro isso ou não? Então, de onde veio a palavra inferno? Então, a palavra inferno, quando a Bíblia foi traduzida, se tornou a Vulgata, que é a tradução em latim, pegaram todos os textos, todas as passagens bíblicas e traduziram por inferno. Aí por isso criou a confusão. Porque Hades e Seol é a mesma coisa, dá para traduzir por inferno. Só que a palavra que Jesus usou em 12 textos, nenhuma delas pode ser traduzida por inferno. Porque não é um inferno. Não é. O inferno é o Hades e o Seol. Isso é o inferno. A pessoa morre, se morre sem Cristo, vai para o inferno. O Seol, o Hades, o mundo dos mortos. Vai para lá. Está claro isso ou não? Mas Jesus não falou na língua aqui, nessas expressões, ele não falou, ele não usou a palavra nem, ele não usou a palavra Hades, nem Seol.
ele usou a palavra Geena. A palavra o quê? Geena. Geena vem de Ge e Non. Ge, em hebraico, ou Ge, significa vale. E Eena vem de Inon, que era um local que existia. É o Vale de Inon, certo? Então essa expressão, Geena, vem de Ge, que significa vale, e Eena vem de Inon, que era um local, o Vale de Inon. Alguns estudiosos dizem que Inon era um lugar tão maldito que era o lugar onde as pessoas sacrificavam seus filhos no passado. A Moloque e a outros deuses. Talvez por isso, esse Vale de Inon, alguns estudiosos dizem isso, que essa região, esse Vale de Inon, era um lugar tão amaldiçoado, que as pessoas sacrificavam os filhos lá. A Moloque, lembra da Bíblia fala de sacrifício de criança, sim ou não? Por isso que aborto é o sacrifício moderno a Moloque, vocês sabem disso, né? Alguém está bebendo esse sangue. Está fazendo sentido para você ou não? O Vale de Inon. Mas o que é fato, isso aqui alguns estudiosos dizem, mas o que é fato é que talvez por isso os judeus escolheram o Vale de Inon para ser um grande lixão. Todo lixo e todo animal morto era jogado no Vale de Inon. Está claro isso ou não? Diga comigo, todo lixo, todo animal morto era jogado no Vale de Inon. Então o Vale de Inon era alimentado o tempo todo com corpos e com lixo. Por isso Jesus disse que o fogo não quê? Se apaga. Geena é como se fosse uma fornalha acesa, alimentada o quê? O tempo todo. Aí o fogo o quê? Não se apaga. Então Jesus não estava falando do inferno. Jesus estava falando o quê? Do lago de fogo e enxofre. Está falando sentido para você ou não? Eu estou sendo claro mesmo? Para depois não fazer confusão. Diga comigo, o inferno existe. Então, está lá o inferno. O inferno é o Hades e o céu. Só que é uma expressão latina, não tem nada errado de usar. Uma expressão hebraica, outra grega e outra latina. É o mesmo lugar, o mundo dos mortos. Morreu, vai para lá. Porque a alma é o quê? Eterna. O corpo morre, mas a alma não. A alma tem que ir para um lugar, vai para o mundo dos mortos, submundo. Está claro isso ou não? Que algumas expressões associadas na Bíblia falam do lugar escuro, lugar de trevas. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? E é um lugar de tormento? Sim, com certeza. É um lugar o quê? De tormento. O inferno é um lugar de tormento. Está claro isso ou não? Que é um lugar de trevas. Está lá. Vários textos falam sobre isso. Lugar de escuridão. Está lá. Pai dos mortos. Só que ainda não é o destino eterno. Diga comigo, não é o destino eterno. O destino eterno, a Bíblia diz que é o Geena ou o lago de fogo em Apocalipse. É o mesmo lugar. O mesmo o quê? O mesmo lugar. Então escute o que eu vou te dizer. Jesus ensinou que as pessoas morrem e são jogadas lá, são lançadas no inferno. Está claro isso ou não? Só que elas serão julgadas. E quando elas forem julgadas, elas irão para o lago de fogo E aqui Jesus dá alguns detalhes que Apocalipse confirma. O primeiro detalhe é o seguinte. Se as pessoas vão ser julgadas para ir para o mesmo lugar, para que então o julgamento? Pense comigo, você bota um monte de criminoso. Se todo mundo vai receber a mesma sentença, eu boto todo mundo junto e empurro. Sim ou não? Mas eu julgo um por um, porque cada um pode receber o quê? Uma sentença o quê? Faz sentido ou não? Tem respaldo bíblico? Tem. O próprio Jesus falou isso. Aí eu quero mostrar para vocês. Mateus 11, verso 20 ao verso 24, na Almeida, da Revista Atualizada. Olha o que Jesus diz. Passou então Jesus a inquebrar as cidades das quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. De não ter o quê? Ok, continue. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Continue. Contudo vos digo, no dia do juízo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. O nível será o quê? Diferente. Continue.
Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o quê? Só que inferno, aqui é que eu falei do erro que pegaram a palavra inferno e botaram para tudo. Aqui ele não usa inferno, ele usa Guiena. Porque está falando do juízo final, está ouvindo ou não? Descerás até o quê? Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Continue. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Diga comigo, rigor. Então o que significa? Que o lago de fogo e enxofre é que é o destino eterno dos pecadores. Está claro isso ou não? O inferno é um lugar temporário. Diga comigo, o inferno é um lugar temporário. Qual o destino eterno? O Guiena. O lago de fogo e enxofre. E Jesus disse que haverá o quê? Níveis. As pessoas não receberão a mesma medida. Obrigado. Serão julgadas de acordo com o rigor do que está escrito o quê? No livro. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Pois bem. Então diga comigo, o inferno existe, mas ele é temporário. Então quem morre sem Cristo vai para onde? Para o inferno. Que é o mesmo Seol, o mesmo que Hades. Mas ele ainda não ressuscitou. Quando ele for ressuscitado, vai comparecer diante do trono branco, vai abrir o livro e ele vai receber a sentença dele de acordo com o que está escrito o quê? No livro. Cada um receberá a sua o quê? Medida. A sua o quê? Medida. Quem tem ouvidos para ouvir o quê? Vamos lá. Outro detalhe. A Bíblia... Vocês estão me acompanhando ou não? Vocês estão viajando? Estão me acompanhando? Quantos estão me acompanhando ainda? Vocês ainda estão comigo? Diga amém. Vocês querem comer feijão ou posso continuar? Posso continuar? Ok, vamos lá então. Como eu disse a vocês, não só estou ensinando sobre o final do tema, mas esses detalhes agregam a vocês conhecimento, vocês vão levar para a vida cristã toda, amém? Então escute. Escute o que eu vou dizer. Enquanto eu estudava, eu percebi uma coisa interessante que eu quero ensinar para vocês. Estão me ouvindo ou não? A Bíblia diz, então viu os mortos e o mar deu seus mortos, a morte deu seus mortos e o inferno. O inferno ali é Hades, diga comigo Hades. O inferno deu seus mortos. Não é Guiena, como Jesus falou. Hades. Está claro isso ou não? Então o inferno será o quê? Esvaziado. Será o quê? Agora escute. Estudando o texto de Apocalipse e o texto de Jesus, eu percebi uma coisa. No inferno só é permitido serem jogadas almas. Só almas são jogadas no inferno. As almas são jogadas no inferno. São lançadas lá quando elas morrem. Está claro isso ou não? Aí a Bíblia diz, as almas serão devolvidas e receberão corpos novamente, vão estar diante do trono branco. Só que o Guiena não. O Guiena permite que seja lançado a alma com seu corpo. A prova disso são duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz, então vi descer do céu o cavaleiro no cavalo branco. Sim ou não? Seus olhos de fogo, uma espada na boca, sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem e pega o anticristo e o falso profeta e lançam vivos. Vocês estão me acompanhando ou não? Então vejam bem. Então, a Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta são lançados vivos. Se eles são lançados vivos, eles são lançados com o quê? Com corpos. Está claro isso ou não? Só que eu já ensinei para vocês que a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu não posso ensinar só por um versículo. Jesus disse, é melhor você entrar na vida faltando um olho do que seu corpo, mesmo faltando o olho, ser lançado no inferno. Ali ele não é inferno, é guerra. Vocês não estão entendendo, não? Jesus está falando do corpo novamente. Está claro isso ou não? Só que eu quero mostrar a vocês um texto. Porque, diga comigo, a Bíblia interpreta a Bíblia. Ok. Diga comigo, a Bíblia. Mateus 10, 28. Foram lançados no Guiena, no lago de fogo, o falso profeta e o anticristo. Eles foram lançados vivos, então eles estavam com corpos. Mas para mostrar para vocês que essa doutrina é bíblica, diz aqui, ó. Jesus falou, Mateus 10, 28. Não tem mais os que matam o quê? E não podem matar o quê? A alma.
Temei antes aquele que pode fazer perecer. Aí onde a tradução, no inferno, aqui no inferno, Jesus usou Guiena, não Hades. Que pode perecer no Guiena, no lago de fogo e enxofre, tanto a alma como o quê? A alma e o quê? Então, meu irmão, o inferno só recebe almas. E chegará o dia que o inferno será o quê? Esvaziado. Todo mundo que estiver lá vai ressuscitar. Todo mundo. Todos. Quantos? Que a Bíblia diz, ninguém poderá escapar o quê? Do julgamento. Meu irmão, todos comparecerão diante do trono branco. O inferno vai entregar os seus mortos. Só espíritos tem lá, só almas, está claro isso ou não? Só que quando as pessoas são lançadas no Guiena, que Guiena pode ser traduzido como fornalha de fogo. Em Apocalipse é um lago de fogo, a ideia mesmo é um fogo que não o quê? Se apaga. Está claro isso ou não? São lançados corpos e o quê? É um outro lugar. Quantos aprenderam aqui? Quantos aprenderam aqui? Ok, para a gente finalizar. Deus está falando com você hoje, está te ensinando algo, diga amém. Ok. Para fechar, eu quero que vocês ouçam isso aqui, que eu anotei. Vocês estão me ouvindo ou não? Aqui eu vou encerrar com isso aqui. Vamos lá. Ok. Quero que vocês guardem isso aqui. Sobre o trono branco. Vocês entenderem a profundidade que é. As pessoas acham que o grande terror dos pecadores vão ser as taças sendo lançadas. Não vai. O grande terror dos pecadores vai ser comparecer diante do trono branco. Por quê? Vamos lá. Diferente de um julgamento humano, no trono branco, ouçam isso, haverá um juiz, mas não haverá um júri. Alguém está ouvindo ou não? Diante do trono branco haverá acusação, mas não haverá defesa. Não haverá o quê? Ninguém vai poder se defender. Haverá acusação, mas não haverá o quê? Defesa. Haverá uma sentença, mas não haverá apelação. Ninguém escapará do julgamento. Aqui é o terror. Aqui é o momento que todos os pecadores vão cair de joelhos e dizer, misericórdia. Tenha misericórdia da minha alma, porque eu não quero passar por isso. Meu irmão, se julgamentos humanos não são fáceis, né? Não é fácil, é complicado. Já viu pessoas chorando em julgamentos, já viu outros rindo, achando que aquilo aí é maravilha. Mas já viu pessoas que na hora que o cara riu o julgamento, mas na hora que a sentença veio, e diz assim, ó, prisão perpétua, sem direito à apelação. Você viu o cara desmanchar, já viram isso sim ou não? Cenas reais de criminosos. Você vai para o corredor da morte. Você viu o cara desabar sim ou não? O cara matou 20, 30, mas na hora que é ele que vai morrer, aí o negócio muda, né? Sem apelação. Chegou, ele não pode recorrer a mais ninguém. Meu irmão, agora imagine diante de Deus. Imagine diante de Deus. Irmão, a gente brinca com as coisas. Então, a hora de se consertar é o quê? Se você tem que se consertar com Jesus, é agora. A hora de você se decidir é agora. Porque, irmãos, aqui, a não ser que você ache novamente que isso aqui é um filme da Netflix, é uma história que você compra numa livraria qualquer, de ficção. Mas se você acredita, como a Bíblia diz, tem 3 livros. O livro da profecia, o livro da vida e o livro que tem as obras, os livros das obras. Se você não acreditar na profecia, seu nome não estará escrito no livro o quê? Mas pode ter certeza que sua vida toda estará no livro das obras. Inclusive os dias em que você ouviu a palavra e disse não. Você rejeitou. Vai estar escrito lá. Vai estar lá, dia tal, você estava na igreja, o pastor pregou sobre a minha vinda e no seu coração você disse não. Eu lhe dei a oportunidade de se salvar naquele dia. Está escrito lá. Quem tem ouvidos para ouvir? Meu irmão, como pregador, meu papel é só pregar a palavra. Mas eu não posso crer por você. Só você pode crer nessa palavra. Alguém está ouvindo isso, sim ou não? Então diga assim comigo. A realidade, diga comigo, a realidade é muito maior do que a gente pode imaginar. Meu irmão, a nossa mente tenta, meu irmão,
Quando os pecadores estiverem diante do trono branco, não haverá nenhuma escapatória. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Outro detalhe bíblico. Vocês já repararam que quando João vê a figura de Jesus, ele tem um manto aqui no peito? Já leram isso na Bíblia? Que ele tem um manto atravessando o peito? Você já parou para pensar por que o manto atravessa o peito? É porque naquela hora não haverá o quê? Coração. Não haverá sentimento. É apenas justiça. A hora que ele se compadece é agora. Ele agora se compadece de você, pecador. Lá, não. Lá ele não é o Salvador. Lá ele é o quê? O juiz. O juiz não trata as pessoas por sentimento. Tem que tratar pela lei. Pela justiça. Está claro isso, senhor? Não? Quando entender essa palavra, diga amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vocês já foram abençoados essa manhã, diga amém. Aprenderam algo aqui.